Bom, se a gente dava o benefício da dúvida ao Pazuello quando ele pediu para não comparecer àquele primeiro depoimento porque havia tido contato com 2 pessoas contaminadas com a Covid, esse esperneio todo e apelações para todas as instâncias possíveis para ficar calado durante o depoimento de quarta-feira, acho que acaba com qualquer dúvida, né, sobre as motivações de Pazuello ao não comparecer no depoimento da semana retrasada. Ele inventou uma desculpa ali, a primeira que tinha em mãos, para depois se resguardar, abraçado pelo cobertor da justiça. De novo, é uma prerrogativa dele, é um direito dele, tá tudo certo, tem sido assim por regra de 3, decisões semelhantes foram tomadas pelo próprio Ricardo Lewandowski envolvendo outros depoentes, mas o silêncio não é obrigatório. Pazuello poderia optar por falar, né, e expor a sua versão, expor aquilo que o governo chama de a verdade sobre os fatos. O Pazuello foi elogiado na semana passada, no final da semana passada, na sexta-feira ou na quinta, pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse que o trabalho dele foi exemplar. Ora, se foi exemplar, por que perder essa possibilidade de esclarecer o quão espetacular foi esse trabalho? Mas não, Pazuello preferiu ficar calado. E aí, a secretária de Gestão de Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, que é conhecida, e não é de maneira irônica, não, ela abraça esse apelido, como Capitã Cloroquina. Imagine você se dar o apelido de Capitão Cloroquina. O quão... Eu não vou entrar nessa. O fato é que ela pediu ao STF para ficar em silêncio na CPI e não produzir provas contra si mesma. Mas sobre quais bases jurídicas? A Capitã Cloroquina não é denunciada, não é investigada. Ela é uma testemunha comum. Então por que ela entende que ela tem esse direito? Nas redes sociais, explicou que os senadores já deram demonstrações de que... Como é que foram as palavras que ela usou? Que trabalham de maneira ostensiva, agressiva, atacando, transformando a CPI num circo, um negócio assim. Meio que não reconhecendo a legitimidade dos senadores. Que papo furado. Pra essa aqui não tem que ter liminar, não tem que ter decisão de Lewandowski, não tem que ter nada. É uma testemunha, foi convocada e vai ter que ir lá explicar por que defendeu o medicamento que, enfim, que a define, né? Você imagina você ser tão puxa-saco, mas tão puxa-saco, que você, em vez de usar o próprio nome, você usa o nome de um medicamento que não funciona e que é defendido pelo seu chefe. Vem aqui a Sheila Magalhães e fala, olha, eu acho que aspirina funciona contra a Covid. E aí eu não me chamo mais Luiz Megali, eu sou o Capitão Aspirina. Não existe, não dá pra ser, não dá para ser mais lambibotas que isso. Então vai ser muito interessante, porque ela não vai conseguir liminar nenhuma, não vai conseguir direito nenhum de ficar calada. Vai ser muito interessante acompanhar todos os depoimentos dessa semana. Ernesto Araújo, Capitã Cloroquina, e por motivos óbvios, ainda que em silêncio, vai ser muito didático a gente acompanhar a performance do general Pazuello, general da ativa do Exército Brasileiro. Nos bastidores do Palácio do Planalto mesmo, há um temor muito grande em relação a esses 2 depoimentos, pelos perfis, né? Perfis muito explosivos, são muito temperamentais, têm bem pouca habilidade política. Agora é curioso, vamos lá por partes, né? Você falava, Megali, sobre como o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, disse que a condução de Eduardo Pazuello foi exemplar, foi tão exemplar que ele trocou, né? Exato. Foi tão exemplar Tirou por quê? Tirou por quê? Até hoje não explicou por que tirou o Pazuello se gostava tanto da condução dele à frente do Ministério da Saúde. Por que você tirou o Cristiano Ronaldo? Tava jogando muito. Exemplar, viu? Foi lá, fez 3 gols, deu 2 assistências, a gente não quer humilhar ninguém, eu tirei o Cristiano Ronaldo e coloquei esse moleque aqui que não joga nada. Isso, pronto. Nunca explicou direito. Nunca explicou. Tem uma outra coisa aí que é a armadilha pro Pazuello, né, Megali? Porque o silêncio pode não trazer informação evidentemente concreta para a CPI, mas ele levanta suspeitas porque é claro que vai ficar todo mundo muito atento para os momentos que Pazuello escolher ficar quieto. Isso, perfeito. Isso vai levantar suspeita demais. Por que nesse momento ele escolheu ficar quieto? Aí tem coisa. Então, ele não vai trazer dados objetivos, mas vai levantar uma lebre danada, né? Para quem não entendeu, ele pode ficar calado em respostas que podem produzir provas contra ele. Mas ele tem de se pronunciar e não pode mentir
quando o questionamento é sobre outros. Ou até sobre ele, mas em assuntos que não envolvam, por exemplo, a investigação de Manaus. Então, no momento em que ele falar em relação a essa pergunta, eu vou utilizar o meu direito a ficar calado. Isso necessariamente vai ter que levantar uma bandeirinha vermelha ali. Opa, aí tem coisa. No Ministério Público. Porque ele próprio estará dizendo que aquele tema poderia gerar provas contra ele próprio. Então, periga nesse vai e vem, a gente descobrir coisa que a gente nem sabia. Cair na própria armadilha, né? Da própria tentativa de fugir. Bem interessante mesmo. Estava vendo hoje na Folha de São Paulo um documento elaborado pelo Ministério da Saúde depois da revisão dos últimos estudos e diretrizes com especialistas. Não recomenda o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros, como o próprio Remdesivir, para o tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19. É um novo documento que está sendo elaborado pelo Ministério da Saúde, chamado de Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19. A Folha de São Paulo obteve esse documento, que ainda vai ser oficialmente divulgado no site do Ministério da Saúde, que por muito tempo manteve no ar, lembra? Aquele protocolo todo de atendimento da Covid-19, que indicava exatamente esses medicamentos aqui do kit Covid. Pois bem, agora um parecer elaborado pelo Ministério da Saúde vai contraindicar esses medicamentos e será publicado muito em breve aí no site do Ministério da Saúde, no meio dessa CPI. Bom, no fim de semana, Jair Bolsonaro participou de 2 manifestações em Brasília. Uma de ruralistas, onde ele chegou a cavalo, e outra de evangélicos, com a marcha da família cristã pela liberdade. Assim como na visita do presidente a Alagoas na semana passada, apoiadores do governo chamaram o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, de vagabundo. Note que não é um movimento inteiramente espontâneo, ele está sendo puxado ali pelo presidente, né, como se fosse um cantor de rock. Bolsonaro também voltou a fazer críticas a governadores e prefeitos e a atacar o ex-presidente Lula. Se tiraram da cadeia o maior canalha da história do Brasil. Se não tivermos o voto auditável, esse canalha, pela fraude, ganha as eleições do ano que vem. O presidente também voltou a criticar governadores e prefeitos que adotaram um lockdown. Não ousem confrontar ou roubar a liberdade do nosso povo. Esses direitos foram suprimidos de vocês por algum tempo. Acabou esse tempo.